Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos personagens mais complexos de toda a literatura. A ideia aqui é dissecar as forças, tanto psicológicas quanto filosóficas, que estão por trás de um crime muito famoso, para a gente entender como é que nasce uma ideia tão perigosa. E a gente já começa com essa pergunta que sai direto da cabeça do nosso personagem central. É uma dúvida que fica ali, sabe, entre a imaginação e a realidade e que já joga a gente direto no estado mental perturbado dele. Será que é só um pensamento ou é para valer? É claro que estamos falando de Crime e Castigo, a obra-prima que Fyodor Dostoiévski publicou lá em 1866. O que a gente vai fazer aqui é uma análise das forças que constroem todo esse drama, usando o próprio livro como nosso guia. Vamos lá, primeira parte. Um homem no limite. Afinal, quem é essa pessoa por trás de uma pergunta tão angustiante? Então, a gente conhece o Raskolnikov. Ele é um ex-estudante, está na miséria, completamente isolado, a ponto de ter medo de encontrar qualquer pessoa na rua. Mas o problema dele vai muito além da falta de dinheiro, sabe? Ele vive num estado de tensão, de irritação que não passa. E está totalmente dominado pelo que o livro chama de um sonho hediondo. Basicamente um plano terrível que virou a obsessão da vida dele. Ok, agora a segunda parte, a cidade como prisão. Porque veja bem, o Raskolnikov não está isolado no vácuo. O ambiente em volta dele está literalmente sufocando o cara. O cenário é São Petersburgo no século XIX, e o Dostoiévski descreve isso de um jeito que você quase sente na pele, sabe? Um calor insuportável, um ar abafado, o cheiro ruim que vinha dos bares, e gente, muita gente, o tempo todo. É uma cidade que te ataca, que mexe com os nervos. Ela não é só um cenário, ela é um personagem que pressiona e esmaga todo mundo. E olha só que interessante a forma como o romance descreve os lugares onde as pessoas moram. Não se fala em casa, em apartamento. As palavras são cubículo, toca, cela. O quarto do Raskolnikov mesmo, diz o livro, mais parecia um armário do que um apartamento. Essa sensação de aperto, essa claustrofobia toda é o espelho perfeito da prisão mental em que os personagens vivem. E o mais impressionante é que essa sensação opressiva não é só uma metáfora, não. Dostoiévski era tão preciso na descrição das ruas que daria para pegar um mapa da época e refazer o caminho do Raskolnikov passo a passo. A cidade não é só um plano de fundo, ela é uma prisão de verdade, uma prisão da qual não dá para escapar. Beleza, agora vamos para a terceira parte, ideias perigosas no ar. A gente sai um pouco do ambiente físico para entrar no clima intelectual daquela época. Como o próprio autor escreveu, tinha umas ideias estranhas e inacabadas pairando por toda a parte. E a maior pista disso tudo tá, acredite, no nome do protagonista. Raskolnikov vem de Raskol, uma palavra russa que quer dizer cisma, ruptura. Ou seja, o próprio nome dele já entrega tudo. É alguém que está rompendo com a moral, com a comunidade, e esse era um tema que obcecava o Dostoiévski. Pensa na Rússia daquela época como um verdadeiro campo de batalha de ideias. De um lado, você tinha a moralidade tradicional, baseada na compaixão, na comunidade. Mas do outro lado, estavam chegando com tudo umas ideias novas do Ocidente. Um individualismo radical, um tal de utilitarismo que dizia que o seu interesse vem primeiro e a perigosa teoria do grande homem. Tem uma frase no livro que é um soco no estômago, mas que resume perfeitamente o espírito da época. Um personagem diz que a compaixão naquele tempo era proibida até pela ciência. Ou seja, as pessoas estavam usando a ciência, a economia, como desculpa para justificar a falta de empatia, para dizer que ser compassivo não era racional. E quem era o grande herói, o garoto propaganda dessas ideias? Napoleão. Ele virou um mito, sabe? O exemplo do cara extraordinário que, por ser genial e ousado, estava acima da moral, acima das leis que valiam para as pessoas comuns. E é exatamente essa ideia que o Raskolnikov agarra para justificar o que ele está planejando. Certo, agora a quarta parte, o ensaio para um crime. Vamos voltar para o Raskolnikov e ver como ele pega toda essa teoria e transforma numa coisa bem concreta. 730. Esse número não está aí à toa. Foi a quantidade exata de passos que o Raskolnikov contou do seu cubículo até o apartamento da vítima. É um detalhe que mostra que não era só um plano, era uma obsessão doentia. E o que ele chama de ensaio é uma cena de tensão pura. Ele não vai lá só visitar a agiota, de jeito nenhum. É uma verdadeira missão de reconhecimento. Cada passo é calculado. Ele sobe pela escada de serviço para ninguém ver. Ele entra e mapeia o lugar com o olhar. Ele presta atenção nas chaves dela. No fundo, ele está se testando. E a experiência o deixa, nossa, completamente transtornado.
E tudo isso nos leva à parte final, ao coração filosófico do livro, Uma Questão de Castigo. Olha que interessante. Numa carta, o próprio Dostoiévski contou qual era a ideia central do livro. E o ponto é o seguinte: o castigo da lei, a prisão, assusta muito menos o criminoso do que o castigo que vem de dentro. A própria consciência dele, a necessidade moral que ele sente de ser punido, esse é o verdadeiro castigo. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma pergunta que mostra por que crime e castigo é tão poderoso até hoje. A história, no fim das contas, não é só sobre um assassinato. É sobre a guerra que acontece depois do crime, dentro da alma da pessoa. Fica a reflexão. O que é a verdadeira prisão? As paredes de uma cela ou os labirintos da nossa própria mente?